As tartarugas ninja só existem porque alguém esqueceu um gibi dentro de um ônibus. E isso levou à amizade de dois caras, Kevin Eastman e Peter Laird. Kevin Eastman nasceu em Portland, no estado norte-americano do Maine, uma cidade rural onde, na sua infância, não tinha muito o que fazer. Ele passava os verões na casa da avó, onde ele via algumas tartarugas, que ele achava bem legais, porque pareciam versões miniatura de dinossauros. Ele entregava jornais e, numa entrega em uma farmácia, viu um expositor com quadrinhos. E foi lá que ele conheceu algumas revistas diferentes. Os poucos meninos que Eastman conhecia que liam quadrinhos gostavam de coisas como Superman e Batman, mas ele pegou o gosto por heróis mais estranhos, como o Demolidor, ou quadrinhos de guerra, como o Sargento Rock. Mais tarde ele ainda conheceria o trabalho de Richard Corbin, na revista Heavy Metal. Mas o que realmente abriu sua mente e despertou nele a paixão por desenhar foram os quadrinhos de Jack Kirby, especialmente seu favorito, o Kamandi, o último menino na Terra. O estilo de Kirby o deixou obcecado por desenhar. Desenhar virou alguma coisa para fazer no meio daquele tédio todo. Quando Kevin Eastman estava com uns 12 anos, sua mãe, que era uma enfermeira bem rígida, entrou no seu quarto e, ao ver uma pilha de gibis e desenhos que ele havia feito, disse: "Jesus, é melhor você ser bom nisso, porque você não é bom em mais nada." Jack Kirby também seria uma grande inspiração para um rapaz em outro estado, em Massachusetts, Peter Laird, nascido em North Adams. Laird já desenhava quando pequeno e ele gostava muito de quadrinhos como o do Gasparzinho, mas, assim como Kevin Eastman, quando ele conheceu Jack Kirby, desenhar virou uma obsessão e ele decidiu que queria ser quadrinista. Ele se formou na Universidade de Massachusetts em 1976 e, depois de formado, passou a trabalhar como ilustrador. Ele conseguia sobreviver fazendo ilustrações para jornais e revistas locais, enquanto colaborava em publicações independentes como o fanzine de RPG The Oracle e Scat, um gibi impresso em papel jornal que mais parecia um panfleto e que se intitulava Uma Gazeta de Quadrinhos, e seguia a tradição das HQs underground. Kevin também queria publicar os seus quadrinhos. Depois que terminou o ensino médio, seu pai estava disposto a ajudar a pagar uma faculdade, desde que não fosse de artes, pois ele não acreditava que seria possível ganhar vida desenhando. Mas desenhar era tudo o que Kevin Eastman queria fazer. Ele mostrou seu portfólio para algumas faculdades de artes, mas seu estilo voltado para quadrinhos era recebido com um certo desdém por instituições focadas nas belas artes. A faculdade na qual ele acabou entrando não era nada receptiva em relação ao seu estilo, nem por parte dos professores e nem dos colegas, e ele não tinha muito interesse pelo que estavam ensinando por lá. Ele acabaria ficando na faculdade por apenas 6 meses. Ele tentou publicar seus quadrinhos em diversas publicações underground, mas foi recusado por várias delas. Quem lhe deu uma chance foi o quadrinista Clay Girdes, que o publicou através do selo Comics Wave por volta de 1980. Nos verões, Kevin trabalhava em um restaurante cozinhando lagostas. Lá, conheceu uma garçonete que cursava a Universidade de Massachusetts em Amherst. Era 1981 e, ao final do verão, o restaurante não estava precisando mais dele e ele não estava conseguindo mais pagar a faculdade, além de nem estar tão interessado nas aulas. Sem o que fazer em Portland, Maine, ele seguiu a garçonete até Amherst, Massachusetts, onde arrumou um emprego em uma pizzaria. Um dia, saindo do trabalho, ele pegou um ônibus para voltar para casa e, dentro do ônibus, encontrou uma cópia toda amassada da Scat, que alguém havia esquecido por lá. Sendo fã de quadrinhos que era, Kevin leu a revista de ponta a ponta e adorou. Havia um endereço do escritório da Scat e Kevin Eastman resolveu levar seu portfólio lá para ver se eles queriam publicar seus quadrinhos. Quando chegou, o pessoal falou que eles não estavam mais fazendo a Scat, que agora eles estavam mais focados em fazer trabalho publicitário, que é o que dava dinheiro. Mas eles recomendaram que Kevin Eastman procurasse um dos desenhistas publicados na Scat. É um cara que faz uns desenhos esquisitos tipo os seus, essas coisas meio Jack Kirby.
Eles deram o endereço de Peter Laird para Kevin Eastman. Eastman escreveu uma carta para Laird, propondo que se encontrassem para bater um papo e darem uma olhada no portfólio um do outro. Laird convidou Eastman para seu apartamento, que era um lugar cheio de gibis e brinquedos, mas o que chamou mesmo a atenção de Eastman foi uma página de arte original de Os Perdedores, desenhada por Jack Kirby. Eastman e Laird se deram bem e conversaram sobre fazer alguma coisa juntos. Combinaram que cada um iria para casa, desenhar alguma coisa, e no dia seguinte um faria a arte final do outro. Depois dessa brincadeira, Eastman voltou para Maine para cozinhar lagostas. Peter Laird começou a namorar Janine, uma professora de inglês com quem se casaria, e Janine conseguiu um emprego para dar aula em Dover, no estado de Nova Hampshire. Em 1983, Peter Laird convidou Kevin Eastman para se mudar para Dover e montarem um estúdio, oferecendo-lhe alugar um quarto que ele e Janine tinham sobrando. Kevin Eastman topou. Eles colocaram um nome no estúdio de Mirage Studios. O nome Mirage foi escolhido porque não era bem um estúdio. O estúdio era a mesa da cozinha ou o sofá com a prancheta apoiada no colo. Uma miragem de um estúdio. A ideia inicial era fazer quadrinhos para vender para editoras como a Pacific Comics, a Capital Comics ou até mesmo Marvel e DC. Eastman arrumou um emprego em um restaurante em Dover, enquanto Laird continuava pegando freelances de ilustração, mas sempre que possível eles tentavam esboçar algumas ideias. Uma delas foi a história do robô Fugitoid, inspirado em uma influência de Laird, Russ Manning. Eles mandaram 4 capítulos do Fugitoid para várias editoras, mas nenhuma se interessou. Eles ficavam às vezes na sala assistindo TV juntos, Laird tentava prestar atenção e Eastman ficava tentando atrapalhá-lo. Numa noite dessas, Kevin Eastman fez um desenho apenas para Peter Laird dar risada. Uma tartaruga em pé, nas 2 patas traseiras, com uma máscara e nunchakus. Segundo Peter Laird, é possível que isso de tartaruga tenha vindo de uma zoeira entre os dois. Eles estavam em um ônibus da cidade de Durham até Dover e em um determinado ponto surgiu essa ideia de uma tartaruga que aparecia do nada na estrada, dava um chute no ônibus e o ônibus girava e ia na direção contrária. Eastman passou o desenho para Laird, que deu risada, e desenhou de volta outra tartaruga ninja. Laird passou o desenho para Eastman, e Eastman deveria fazer outro desenho para superar aquele. Então Eastman desenhou 4 tartarugas ninja, com um logo em cima dizendo Ninja Turtle, ou Tartaruga Ninja. Laird acrescentou ao Ninja Turtle as palavras Teenage Mutant, ou Mutantes Adolescentes. Era algo que remetia a sucessos dos quadrinhos, como X-Men e Novos Titãs. No dia seguinte, sem nenhuma perspectiva de projetos para a Mirage, eles resolveram escrever uma história contando quem eram aquelas tartarugas ninja e de onde vieram. Para a história da origem das Tartarugas Ninja, muito foi copiado do Demolidor da Marvel. Quando criança, o herói foi atingido por um isótopo radioativo em um acidente, e o que Eastman e Laird fizeram foi basicamente mover a câmera um pouco para o lado e contar que esse mesmo material escorreu para o esgoto, onde causou mutações em um rato e 4 tartarugas. O rato, Splinter, havia sido o bichinho de estimação de um mestre de artes marciais chamado Hamato Yoshi e aprendeu a imitar seus movimentos. Yoshi perdeu a vida em um confronto e Splinter escapou para os esgotos. Depois da mutação, ele passou a ter inteligência para passar adiante seus conhecimentos de artes marciais para as 4 tartarugas que adotou. O nome Splinter é uma referência ao Stick, o sensei que treinou o Demolidor. Stick é pau, vara, bastão e Splinter é farpa. Ou seja, Splinter é um fragmento, uma versão menor do Stick. Stick apareceu na fase do Demolidor escrita por Frank Miller, que continha muitos elementos ninja. Os inimigos ninja do Demolidor nessa fase eram uma organização chamada de A Mão. As tartarugas enfrentariam o clã do Pé.
O clã do Pé era liderado pelo Destruidor, ou Shredder, que teve como inspiração um ralador de queijo com o qual Kevin brincava, dizendo que poderia ser uma arma nas mãos erradas. De início, Eastman e Laird queriam nomes japoneses para as tartarugas, mas não encontraram nenhum que combinava. Acabou surgindo a ideia de nomes de pintores da Renascença, que Laird mais tarde explicou, dizendo que simplesmente era algo absurdo o suficiente para encaixar com o conceito. Eles usaram como referência um livro de história da arte de Laird e escolheram os nomes: Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello, que, dentro da história, foram batizados pelo mestre Splinter. Além do Demolidor, teve um outro quadrinho de Frank Miller que foi uma enorme influência: Ronin. Capa, o estilo visual, os balões de fala, tudo veio de lá. Peter Laird não gostava de Ronin, mas Kevin Eastman adorava. Laird, por ser mais velho, já tinha um estilo bem definido, mas Eastman ainda estava buscando dele, e por isso era mais suscetível a imitar suas influências. Ainda frustrados por não conseguirem publicar o Fugitoid com nenhuma editora, Eastman e Laird pensaram na possibilidade de publicar o quadrinho das Tartarugas Ninja eles próprios. Naquela altura, já tinha alguns precedentes: o movimento dos Underground Comics, ElfQuest, do casal Wendy e Richard Pini, e Cerebus, de Dave Sim. Eastman e Laird faziam parte de uma leva de artistas que não conseguiam trabalhar para as grandes editoras, então corriam atrás de publicar por conta própria e serem donos de suas próprias criações. Eastman estava com $500 que recebeu de volta do imposto de renda, Laird estava com $200 na conta e tinha um tio de Kevin Eastman, o tio Quentin, que era vendedor de materiais de arte. Eram de quem eles compravam os lápis e papéis, e eles sentaram para conversar com o tio Quentin, explicando o plano que eles tinham, como eles iriam usar aquele dinheiro e como devolveriam para ele, e o tio Quentin emprestou $1.000. Segundo Eastman, seu tio provavelmente estava pensando que nunca mais ia ver esse dinheiro. Juntando o dinheiro, Eastman e Laird mandaram imprimir 3.000 cópias em papel jornal com uma capa em 2 cores. Eastman e Laird não entendiam nada de distribuição, negócios ou nada do tipo. Ficaram com 3.000 revistas na sala. Com o dinheiro que sobrou, colocaram um anúncio na Comics Buyer Guide para vender as revistas por $1,50 mais o frete. Tenta achar essa revista por esse preço hoje em dia. A experiência de Laird com jornais levou a dupla a fazer um kit de imprensa, dando um resumo da história e alguns exemplos da arte. Eles mandaram para algumas emissoras de rádio e TV locais. Eles fizeram um lançamento em um pequeno evento de quadrinhos organizado por uma loja de HQs. E eles venderam algumas cópias. Era uma revista que chamava atenção. Primeiro que o formato em que publicaram era um pouco maior que o padrão. E a outra era o conceito em si. Tinha a coisa dos animais antropomorfizados, a mesma linha de Karl Barks e o Pato Howard. Ao mesmo tempo era bem dark e violenta. E era uma paródia ou homenagem a Frank Miller, que estava bem popular naquela época entre os leitores de quadrinhos. Chamou a atenção até de alguns distribuidores que entraram em contato. Eastman e Laird inicialmente ofereceram um acordo que, segundo Eastman, fez a pessoa do outro lado do telefone dar risada, mas eventualmente eles aprenderam como negociar e o gibi chegou às lojas. A primeira tiragem esgotou. Antes de pagar o tio Quentin de volta, eles mandaram imprimir mais 6.000 cópias, que logo esgotaram também. As vendas da revista deram $200 de lucro, que Eastman e Laird dividiram meio a meio. Em 1984, a esposa de Laird conseguiu um emprego em Connecticut e o casal se mudou para lá, enquanto Eastman voltou para Maine, onde ainda cozinhava lagostas nos verões. Mesmo com a distância, Eastman e Laird começaram a trabalhar em uma segunda edição das Tartarugas Ninja, com Eastman viajando até Connecticut. O segundo número de Tartarugas Ninja teve um pedido de 15.000 cópias. Laird ligou para Eastman dizendo: olha, a gente vai tirar uns $200 cada um com essas 15.000 cópias, e depois de cobrir o que gastou, se fizermos 6 edições no ano, dá para viver de quadrinhos.
Eastman arrumou um apartamento em Connecticut. A terceira edição teve um pedido para 50 mil cópias. Ao final de 1985, eles já estavam pagando aluguel e ainda guardando um dinheirinho só com o que entrava das Tartarugas Ninja. Era um sucesso enorme, especialmente considerando que não era publicado por nenhuma das grandes editoras. Em algumas lojas estava vendendo mais do que Vingadores. O trabalho era uma colaboração bem balanceada. Para cada nova edição, eles conversavam sobre a ideia básica da história, qual seria o meio, qual seria o final. Jogavam ideias um para o outro e iam anotando. Eastman fazia alguns esboços básicos de como seriam cada página e Laird fazia um roteiro em cima das anotações das conversas. Com o roteiro pronto, eles começavam a desenhar. Cada página era passada de um para o outro para cada um desenhar um pouquinho dela. A ideia era ter um pouquinho de Eastman e um pouquinho de Laird em cada página. Quando tudo a lápis estava pronto, Kevin fazia o letramento, que era algo do qual ele não gostava muito de fazer, e depois eles dividiam a pilha de desenhos para cada um fazer um pouco da arte final. Logo, começaram a precisar de ajuda no processo. Primeiro foi Steve Lavigne, amigo dos tempos de escola de Kevin Eastman, que entrou como letrista. Steve era o palhaço da classe, e segundo Eastman, ele foi uma inspiração para o Michelangelo. Contrataram também Ryan Brown para a arte final, e aos poucos a Mirage montou toda uma equipe. O número 5 teve a capa impressa toda colorida, e não só as duas cores, e também contou com uma aparição do Fugitoid. O pico de vendas foi com o número 8, um crossover com os Cérebros de Dave Sim. 135 mil cópias vendidas. Em 1985, Peter Laird e Kevin Eastman levaram a Mirage para Northampton, que era perto de onde Laird cresceu, North Adams. As Tartarugas Ninja já estavam bem conhecidas e eles começaram a licenciar os personagens para alguns produtos, como camisetas e um RPG pela Palladium Books. Com a Solson Comics, eles fizeram um acordo para a publicação de guias de artes marciais com as Tartarugas Ninja. Com a crescente popularidade das tartarugas, logo começaram a aparecer vários agentes de licenciamento prometendo deixar Kevin e Peter milionários. Naquela altura, quem era dos quadrinhos já conhecia bem histórias de artistas que foram explorados, como Jerry Siegel e Joe Shuster. E naquela época, nos anos 80, estava rolando toda uma comoção de artistas para que a Marvel devolvesse para Jack Kirby suas artes originais. E Kevin e Peter conheceram artistas como Steve Bissette, Mike Kaluta e Dave Sim, e eles tinham histórias para contar de problemas com grandes empresas. Então, Eastman e Laird já faziam parte de uma geração de artistas que sabiam da importância de assegurar seus direitos, registrar os copyrights, os trademarks, tudo certinho, e eles não eram tão deslumbrados a ponto de assinar qualquer contrato. Eles chegaram a ter uma reunião com a Marvel, que ofereceu a oportunidade de publicar as tartarugas dentro do selo Epic. Pelo contrato, Eastman e Laird teriam que trabalhar ao lado de um editor da Marvel, e o que a Marvel estava disposta a pagar para eles seria metade do que eles estavam ganhando como independentes. E ainda teriam que dar para a Marvel 50% dos ganhos de licenciamento. Ainda que trabalhar para uma das duas grandes editoras de quadrinhos fosse um sonho de infância deles, eles deixaram essa passar. Um dos agentes que estava atrás deles era Mark Friedman. Eastman e Laird conversaram com ele no telefone com o mesmo ceticismo que tratavam os outros agentes. Eles combinaram de recebê-lo em seu apartamento recém-adquirido, o novo escritório da Mirage. E Friedman chegou de terno, enquanto eles estavam sujos de tinta, porque estavam pintando as paredes ainda. Friedman fez todas as promessas típicas dos agentes, e Eastman e Laird falaram algo tipo: olha, se você acha que consegue fazer alguma coisa com as tartarugas, nós te damos 30 dias. Eles assinaram um contrato em um guardanapo, garantindo direitos não exclusivos durante 30 dias, e se Friedman conseguisse algum negócio interessante, eles conversariam a partir daí. Dentro desse prazo de 30 dias,
Friedman conseguiu uma reunião com a empresa de brinquedos Playmates, que se interessou nas tartarugas para fazer uma linha de bonecos, acompanhada por uma série animada. Eastman e Laird se interessaram. A casa em Dover, onde Kevin Eastman e Peter Laird criaram as tartarugas, foi demolida. Antes disso, um fã tentou fazer do lugar um museu dedicado às tartarugas ninja, mas isso não foi possível. Antes da demolição, ele pegou tábuas do assoalho e mandou pedaços para Eastman, Laird e outros fãs. Em 2023, comemorando os 40 anos da criação das tartarugas ninja, foi feito um projeto de financiamento coletivo para instalar uma tampa de bueiro especial em frente ao terreno onde ficava a casa para marcar o local. Eu vou falar sobre os brinquedos e o desenho animado em um outro vídeo, então deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho, tudo isso para dar uma força, para ter uma série completa com toda a história das Tartarugas Ninja aqui no canal Freck, e considere ajudar o canal diretamente entrando para o clube de membros. Um abraço e até uma próxima!